Dia 28 de abril é o Dia Internacional da Educação. A data faz pensar no trabalho do professor e nos desafios diários dos profissionais da educação. No Brasil, são mais de 1.800.000 professores somente no ensino fundamental, uma categoria que luta por melhores condições de trabalho e melhores salários em todo o país. Aqui em Santa Catarina, os professores da rede estadual votaram por permanecer em greve. A educação está na pauta do Viva Voz de hoje. O programa já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Oi, Daniel. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E para falar sobre educação, nós convidamos o professor Genésio Adolfo da Silva, que é conselheiro do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação aqui de Santa Catarina. Obrigada pela presença, professor. E eu já faço uma primeira pergunta. Como é ser professor? Como é trabalhar na educação no Brasil? Primeiro, eu quero agradecer o convite, cumprimentar você, Lisa, cumprimentar o Daniel, o Fábio, que está aqui, que é o nosso tesoureiro do sindicato, a todos os ouvintes da Rádio Univale e também aos telespectadores da TV Univale. Ser professor nesse país, a pátria educadora, em 2015, é importante lembrar disso, né? Com certeza. É gratificante ser professor, né? Eu escolhi a profissão de professor, fiz direito também, né? Também investi na comunicação, mas fiz letras e a primeira faculdade que fiz aqui na Univale foi letras e tenho muito orgulho de ser professor. Comecei dando aula e levei 33 anos em sala de aula, cumprindo 60 horas aula. Então é muito gratificante o ato de ser professor, não é? Muito gratificante. E houve uma época, Daniel, que quando falava em professor, não se reverenciava, como é nos outros países, especialmente no Japão. Mas tinha-se um orgulho, tinha-se um respeito pelo professor. Mas ainda poucos, ainda tem. Eu me lembro no Face, quando uma menina, uma ex-aluna me viu uma foto em cima de um caminhão em Florianópolis, numa assembleia, estava lá o professor dela, o ex-professor, ela disse, pô, que orgulho eu tenho desse meu professor. Então isso mexe com a gente. Agora, na questão financeira, na questão condições de trabalho, é triste. Viver num país onde a educação não tem investimento, não é? Onde a educação, cada ano se inventa uma coisa. Agora mesmo esse ano, 2015, a presidente inventou de chamar de pátria educadora, mas não investe em educação, tira mais de 4 bilhões do orçamento da educação e ainda tem a ousadia, o disparate de chamar de pátria educadora, quando ela mesma não investe, né? E o seu partido não investe. E essa roubalheira toda sai da educação também, né? Tira da educação para dar para essas pessoas aí que só pensam no seu próprio umbigo. Entendi. E, professor, quais são as diferenças no Brasil entre o ensino público e o privado? Eles são muito grandes? Existe um abismo entre eles? Daniel, na questão educação, não tem muita diferença. Né? Eu acho que nenhuma diferença. Uhum. Olha, um segmento particular prepara um aluno especialmente para concurso, para vestibular. Na educação oficial do Estado, a educação da rede estadual, nós também fazemos isso. Mas ninguém está preocupado com o vestibular. Nós estamos ensinando para a vida. Uhum. Nós queremos que o nosso aluno ele aprenda para se virar na vida, para arrumar um bom emprego, para as questões sociais. Então, a preparação do aluno estadual, na rede municipal e rede estadual, oficial, como se diz, na minha opinião, na minha visão, é muito mais completa. É muito mais completa do que o ensino particular, que visa tem só um foco. Não é? Entendi. Professor, por que os professores do Estado estão em greve? A princípio, a greve é um instrumento que o trabalhador tem para ir de encontro ao processo do governo do Estado, ou ao governo federal, ao governo estadual ou municipal. Por quê? Na questão jurídica, o sindicato também entra com pedido, com processo, investindo na questão jurídica para que o governador, seja ele qual for, pague aquilo que deve aos trabalhadores. Mas só isso não basta. É preciso que o professor, é preciso que o trabalhador da educação faça
o governo parar, faça o governo, não sei se sensibiliza com mais alguma coisa, né? Mas se sensibilizar pela questão do trabalhador. Porque assim, Elisa, nós em 2008, foi instituído um piso nacional que o governo chamou de PSPN, Piso Salarial Nacional Profissional. O que seria isso? Nós tínhamos um piso de R$ 509, professor, até então. Então o governo instituiu um piso um pouco maior. Passou para 905, melhorou muito. 950, melhorou muito. Muito bem, esse piso, ele foi instituído para que todos os governos pagassem o piso. O nosso negou. O nosso do Estado aqui negou esse piso, em 2008 já. E aí nós recorremos ao Supremo Tribunal e deu ganho de causa. Ele deve ser pago mesmo. E como é que tem que ser pago esse piso? Ele é integral na carreira. E ele deve ser pago no salário base, na carreira do professor. E não, por exemplo, se eu sou um professor de 33 anos de magistério, eu não ganho R$ 1.900, eu ganho um pouco mais. Claro. Então, o governo se desobriga, por esse motivo, de não me pagar o piso. Entenderam? Okay. Porque o valor que eu ganho é maior que o piso, mas eu não ganho o piso ainda. Certo. Se eu recebesse o piso na carreira, o meu salário seria um pouquinho melhor. Okay. Né? Seria um pouquinho melhor. Hoje está aquém. Até comparado com vários outros estados, nós estamos ganhando de uma forma vergonhosa, porque ele não paga o piso salarial. Uhum. Ele não nos paga o piso. Então, ele paga o piso para o professor. Nós estamos assim, nós temos hoje uma carreira vertical de 1 a 12, vai do professor que tem só o magistério até o doutorado, de 1 a 12. E esse 1 tem professor 1A, B, C, D, aí vai horizontalmente. Certo. Então, a cada letra que nós conquistamos, são mais 2,5% a cada uma letra. E ele quer negar isso. Aliás, 5%, né, Fábio? 5%. E ele quer nos pagar 2,5%, a metade. E aí ele só paga o piso até o professor 7. Quer dizer, os demais não são professores. Quer dizer, quanto mais se estuda, menos se é valorizado nesse estado. Entendi. Quais são as outras reivindicações da greve? Nós temos um plano de carreira que nós conquistamos, eu posso falar de cadeira, em 1981, década de 80 para cá. Apanhamos da polícia, fomos fechar a ponte naquela época. E aí, hoje nós temos um plano de carreira que conquistamos há mais de 30 anos. E hoje o governo quer acabar com esse plano. Ele quer dividir a nossa carreira. Com uma MP, que nós já derrubamos, 198, ele queria tirar o ACT da nossa carreira. O que significa isso? Tirar o ACT e ele quer pagar o ACT como professor horista. Explica para todo mundo entender o que é o ACT. Para todo mundo entender o que é o ACT. O ACT é o professor contratado em caráter temporário. Ele fica 1 ano, mas ele é parte do nosso quadro de carreira. Quando o governo diz que vai tirar esse profissional da carreira, ele quer dividir a nossa categoria. Ao dividir a categoria, ele quer pegar o ACT, o professor contratado em caráter temporário, e dizer, não, agora tu vai ser horista, vai trabalhar por hora. Uhum. Então, ele não vai ter mais compromisso nenhum com a escola, ele não vai receber a sua regência de classe, não vai ter mais triênios, enfim, 1/3 da atividade, ele perde tudo. Só vai dar 1 aula, 2 aulas, 3 aulas e vai embora. Ele não tem mais contato com a comunidade escolar. Perdeu o vínculo com a educação. Para o efetivo, ele quer, e para o aposentado, no meu caso, ele quer congelar o salário. Por exemplo, ele quer tirar minha regência de classe. Regência um fator que também altera o salário. É um fator que quando a gente dá aula, quando nós damos aula para uma série, para uma classe, a gente recebe uma regência, uma gratificação por estar em sala de aula. Certo. E ela acompanha a aposentadoria. Ok. Ele quer fazer o seguinte, o novo plano. Tira a regência, que já é minha, que já é ganho, já é conquista, e incorpora meu salário. Até uma criança de primário sabe, quando ela estuda, que se eu pegar um valor, botar no outro valor, aumenta. Mas ele não é dinheiro novo, não é dinheiro do governo, é dinheiro meu, que ele está colocando no meu vencimento e dizendo assim, eu já pago o piso para esse cara. Uhum. E, na verdade, não paga. Está embutindo, né, na verdade. Está embutindo. Okay. Seria basicamente... Então, a gente quer, Lisa, realmente, essa greve, ela também veio em virtude disso. Mas não é só salário, tá? Não é só salário, Daniel. As escolas hoje, no estado de Santa Catarina, são uma vergonha. Uma vergonha. O Newton Cooker é um exemplo disso. Uhum. É um dos que a gente pode falar, porque nós vimos isso, presenciamos. Fossas abertas, fio elétrico solto na parede. Uma criança de primário tendo acesso a esses locais, não dá para aceitar isso.
né? Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Camuflar não se pode. Então, não é só a questão salarial. É as condições de trabalho. As escolas têm que oferecer melhor condição para os alunos, para a comunidade escolar, e os pais têm que saber disso. É bom que os pais visitem a escola, porque escola não é depósito, Lisa. A escola não é depósito para deixar a criança lá, porque o pai tem que trabalhar, não é depósito, é uma coisa muito séria. Na minha opinião, a escola é o maior e melhor lugar para se estar nesse país, quando o país é sério. É o melhor lugar para se estar. Isso é a escola. Sim, certo. E eu ia perguntar aqui quais são as principais dificuldades do professor no seu dia a dia de trabalho. Você comentou das dificuldades ali estruturais da escola, que você podia falar um pouquinho mais? Sim, as dificuldades são muitas, né? São muitas. Os quadros que nós temos hoje, na grande maioria das escolas, ainda tem aquele giz cancerígeno. É aquela coisa poeirenta. Tá certo que é ainda o que o Estado, o que nós temos aqui, mas o Estado, que é um Estado tão rico, né? Por que já não prioriza a questão da educação? Pega o dinheiro do Fundeb, que é um dinheiro... O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Escola Pública, da Escola Básica. Por que não entrega esse dinheiro para o professor? Por que não investe na educação? Porque ele é para salário do professor e para condições de trabalho. Então, melhorar as condições de trabalho do professor, banheiros bem estruturados, né? Bem construídos, as nossas áreas de esporte. É só olhar, é uma vergonha. É só ir em qualquer escola, não precisa pegar uma, não. Pega qualquer escola, vai ver a vergonha que é, nesse estado, as escolas na questão estrutural. Não é? E muito aluno em sala de aula? Como é que está essa questão? Então, tem uma lei, Lisa, a Lei 170 de 98, que não fomos nós, não foi o sindicato que fez, foi o próprio governo que escreveu essa lei, e essa lei é de 98, e o que ela diz? A sala de aula no estado hoje, a grande maioria, ela tem 48 metros quadrados. Isso quer dizer o quê? Que, segundo a lei, só cabe 25 alunos. E o que é que nós temos o histórico hoje nas escolas? 40, nossa, 35. Aí ocorreu comigo, né? Garganta desse jeito, né? A garganta não aguenta de falar para 45 alunos, 50 alunos na sala de aula, né? E é contra a lei, é ilegal o que eles estão fazendo. Para a própria lei que eles colocam, que eles querem que tenha vigência, eles mesmos são contra. Então, há uma disparidade muito grande, né? Então, a questão da lei, que por isso fica difícil do professor construir uma educação de qualidade. Também passa por aí. O número de crianças em sala de aula, né? Também passa por aí. E, professor, a mídia tem dado espaço para esse debate, para esse tipo de manifestação e, enfim, espaço para greve, para os professores falarem? E a sociedade em geral? As pessoas abraçado, estão sabendo, né, disso? Assim, nós fizemos uma greve em 2011, onde tivemos 80% da aprovação dos pais, da comunidade que acompanhava a dificuldade. Hoje, aí nós estamos ainda conquistando isso, nós estamos construindo isso. Nós temos hoje, é difícil até colocar um número, mas tem muitos alunos hoje em várias escolas que pararam junto conosco. E hoje temos um movimento também de alunos em greve. Eles construíram isso, porque se mexeu com ele, o professor é meu amigo, se mexeu com ele, mexe comigo. É assim que eles estão falando. Certo. Entende? Então, agora, a mídia, de modo geral, muito difícil. Muito difícil. Raras vezes a gente tem assim um convite, a não ser aqui sempre na Rádio Univale, que nós sempre temos um espaço aberto para nós. Não é a primeira vez, apesar de que eu tenho a rádio 94.9 ligado no meu carro direto, escuto a Lisa direto aqui na rádio. E o engraçado é que estava ouvindo um programa dia desses do Deschamps, falando um monte. Eu vou até me obrigar a falar isso. Falando um monte de mentiras, um monte de bobagem, não é? Para a população, porque eles têm a voz mansa, macia, não é como a minha. Eu já sou meio agitado, não é? Por conta das dificuldades também. A gente não admite mais tanta mentira, tanta roubalheira, tantas negociatas, e aí a educação fica sempre em terceiro, quarto, quinto plano, como a saúde, como a segurança pública, como a habitação, como o transporte, aí vamos falar um monte de coisa, mas a educação é prioritária. Tá certo. A gente quer saber um pouco mais dessa greve, como é que estão as negociações, em que momento da greve vocês estão vivendo agora, mas a gente vai fazer tudo isso depois do intervalo, quando a gente volta a conversar com o professor Genésio Adolfo da Silva.
A pauta hoje aqui é a educação. Nós estamos conversando com o professor Genésio Adolfo da Silva, que é conselheiro do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Santa Catarina. Professor, nesse momento, como estão as negociações com o governo? Assim, Daniel, semana passada nós estivemos num ato estadualizado em Florianópolis e tomamos a frente do centro administrativo onde fica o governador. E lá, a gritaçada, a gritaria, falatório, música e palavras de ordem, nós arrancamos. O governador ligou para o Deschamps, talvez tenha ligado, e pediu para que ele nos recebesse. Então, a pressão foi muito forte. E eu me lembro dele ter dito várias vezes, que não negocia com o professor em greve ou com outro segmento. E teve que negociar. Quer dizer, teve que abrir as portas. Mas a negociação não foi aquilo que a gente esperava. Não é mesmo, Fábio? Não foi aquela negociação toda. Ele recebeu o comando de greve com o CINT estadual e lá ele mostrou uma planilha do que ele poderia dar e o que ele poderia tirar do professor. Na verdade, não foi uma negociação, foi mais uma abertura de conversas, que, na verdade, para nós não serviu para nada. Né? Então, ainda não negociou. O governo Colombo ainda não abriu negociação. Nenhuma vez, em nenhum momento, ele abriu para nós sentarmos à mesa e conversarmos para negociar algum ponto. Até porque o novo plano dele, Elisa, o novo plano que ele instituiu, não nos serve, tira direitos, como eu falei há pouco, no primeiro bloco. O novo plano tira direitos garantidos e conquistados à força, né? Na década de 80, conquistamos esses direitos, não dá para perder agora, não dá para jogar isso na lata do lixo. E nós não podemos deixar que ele retire do professor mais de 40 milhões, né? Fazer uma economia na educação. Ele vai tirar do ACT os 40 milhões, porque vai passar a ser horista, e vai querer pagar esses 40 milhões, pagar os efetivos. Nós aceitamos isso. Nós queremos que coloque dinheiro novo, invista, como ele fez há pouco lá no Oeste, né? Deu mais de 17 milhões para o agronegócio. É fácil dar dinheiro para os outros, para banqueiro, dar dinheiro para agronegócio, dar dinheiro para grandes empresas, tirar da educação, da saúde. Nós não aceitamos mais isso. O povo não aceita mais isso. Está aí, né? Está aí no cenário nacional o que está acontecendo, né? Eu só quero citar a presença aqui oficialmente do Fábio Acegawa. Isso. Que é o tesoureiro do CINT, que está sendo citado aqui o tempo todo, senão os ouvintes vão ficar bravos com a gente. Verdade. Obrigada pela presença também, Fábio. Professor, vamos falar um pouquinho da carreira da profissão, né? Porque tudo bem, é um momento difícil, mas ser professor é um monte de outras coisas também. Eu queria saber o que te levou a ser professor. Então, quando eu comecei no magistério, eu tinha um salário maravilhoso. Eu trabalhava no Hotel Plaza. Posso falar aqui ou não? Não sei. Claro. Hotel Plaza Itapema. Se quiser um jabá, eu vou lá buscar deles. E no Hotel Plaza eu era quase como gerente. Eu ganhava muito melhor do que professor. 11 salários mínimos na época. Então ganhava muito bem. Mas eu tinha assim, uma vontade enorme de ensinar, porque eu aprendi muito aqui na Univale. Agora é um elogio. Aprendi muito aqui na Univale quando fiz letras aqui. O tempo que ainda não era por semestres. Era o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e quarto ano. Então, a gente formou-se em 4 anos de letras. Ótimos professores. A universidade dava todo o respaldo. Tínhamos, assim... inclusive, criamos um núcleo de inglês aqui na Univale. Depois, a gente comprou e entregou para a Univale várias cabines para ensinar inglês. Então, foi uma coisa maravilhosa. Então, me levou a ser professor. Eu sempre achava assim que era melhor, ainda acho, né? Que é uma grande profissão. Eu pensei, porque trabalhei muito tempo no hotel, e vi que aquilo só tinha dinheiro, via muita gente nova, muita gente bonita, e também as feias também. Mas assim, me agradava muito em passar algumas coisas para as pessoas, ensinar. Claro. Né? Eu sou professor de português, então eu queria ensinar as pessoas a falar melhor, escrever melhor. Tanto que eu tenho um livro de poesias. Aliás, tenho vários. Eu tenho um livro aqui, depois eu quero mostrar para vocês, o livro O Beijo, que eu publiquei há pouco tempo. Então, assim, eu gostava muito dessa questão. E eu vou enveredar mesmo para a educação. Vou ser professor e de português. Legal. Olha só. E, professor, hoje em dia, os jovens têm interesse em se tornar professores? Infelizmente, muito poucos. Muito poucos. De vez em quando eu encontro alguém na universidade. Eu dou aula de português no curso de letras.
E aí eu recebo alguns ex-alunos e eu me maravilho, mas é muito pouco. Queria que fosse mais gente. Até por conta desse salário, dessa situação hoje que enfrenta o professor, escolas sucateadas, e no país todo, a gente percebe hoje que tem muito pouco aluno, muito pouco jovem querendo enveredar para essa área, né? E, professor, você acha que o que pode ser feito para atrair novos profissionais para a área? Olha, é difícil. A gente tem pensado em muitas coisas, mas a primeira coisa é criar um espaço saudável, né? Uma sala de aula que seja uma escola que seja saudável, aprazível, né? Que traga a criança com prazer e que pague bem o professor para que ele chegue lá e encontre. Eu tenho um livro, estou escrevendo, que eu faço uma analogia assim, com a questão do médico e do professor. Eu vou falar rapidamente, posso, Lisa? Claro, mas... Quando o médico chega para fazer uma cirurgia, uma operação, o que acontece? Ele vai naquele corredor limpo, maravilhoso, silêncio, todo mundo abre as portas para ele, né? Logo a sua mesinha já tem um enfermeiro com todas as anotações que ele possa ver, então ele vai pronto. O paciente já está esperando, a família confia nele, não há barulho, todo mundo confia no médico, promovem para que ele faça um bom trabalho. Agora o professor, chega na escola, portão fechado, sujeira nas escolas, corredores sujos, a escola cheia de capim ao redor, não é? O barulho de criança no ouvido da gente, gritaçado o tempo todo. Chega na sala de aula um quadro ainda centenário, aquele giz ainda, aquela coisa, os armários com porta quebrada, banheiros, sabe assim, não dá para ser usado. E aí? Olha a diferença que é. Né? Com certeza. Então é difícil, então não tem como a gente... eu amo a minha profissão, e eu, como o Fábio também aqui, e vários colegas que devem estar ouvindo e assistindo pela TV, vão dizer a mesma coisa, mas eu amo ser professor, eu também amo. Mas é preciso que a gente tenha melhores condições, que esses governos parem de roubar, é a palavra certa. Nós não temos mais medo de falar isso. Parem de roubar dinheiro da educação, parem de tirar dinheiro da saúde e vamos investir mais nessa questão da educação, das escolas mais aprazíveis, né? Uma faculdade para uma Univale, quanto mais bonita, mais atrai. Lógico. Quanto mais recursos, mais instrumentos, mais atrai. Olha essa rádio, que maravilha, um monte de equipamentos modernos. Quem é que não quer fazer comunicação aqui na Univale? Até eu vou voltar para fazer a minha comunicação. Venha lá, isso mesmo. Professor Genésio, fala um pouquinho como você vê hoje, que você estava contando para a gente antes de começarmos a entrevista, que você acabou de sair de sala de aula, se aposentou recentemente, né? Mas como você vê a relação do professor com o aluno hoje? Professores e alunos estão se entendendo de que forma? Lisa, eu fui um privilegiado nessa questão. Eu sempre fui muito amigo dos meus alunos, sempre trabalhei com muita dedicação, com muito carinho. Eu aprendi com carinho, eu aprendi com voz suave, brincadeiras, né? Eu nunca aprendi com militarismo, não foi meu forte isso. E eu passei isso para os alunos. Eu consegui atrair meus alunos com essas brincadeiras, com a suavidade de uma palavra, né? Sempre com carinho. Então, a minha relação sempre foi muito boa com os meus alunos. Mas em geral, você acha que Mas em geral não é assim, tá? Em geral não é assim. Há escolas na região que riscam o carro do professor, que odeiam quando o professor chega. Claro que também, no meu caso, a gente quer ser amigo dos alunos e a educação é amizade. E muitas vezes, Daniel, eles têm a gente como inimigos. Pois é. E eu não entendo, meu Deus, eu estou lá para ajudar, estou aqui para ajudar, e eles nos têm como inimigos, porque parece que estamos tirando o espaço deles, e é o contrário, gente, eu estou aqui para ajudar, e eu sempre dizia para meus alunos, gente, aqui, ó, aproveite de mim, sou escritor, sou comunicador de rádio, aproveite, tire de mim, eu sei o que estou fazendo, eu quero ensinar para vocês a comunicação e a língua portuguesa, eu quero ensinar como eu aprendi, então, mas no geral, Lisa, não é assim. No Estado não é assim. Tem professor que apanha. Vocês sabem isso, a nível nacional. O professor apanha de pais, né? Apanha de alunos. É esperado na esquina para ser violentado. Nós tivemos recentemente uma professora lá em São José que ela foi machucar a professora, violentaram tanto que ela perdeu
a noção do tempo e também das mãos. Ela não consegue mexer as mãos. Então, olha só o que nós estamos fazendo, né? Então, de modo geral, é esse o cenário que pinta-se hoje nas escolas do Estado e do país, né? Entendi. Professor, você, apesar de todo esse quadro, você é otimista sobre o futuro da educação no Brasil? Muito otimista. Eu sou muito otimista. Eu quero um dia ainda não ter mais governo. Não sou anarquista não, tá? Mas não quero ter mais governo que mande na gente. Porque é preciso que as faculdades, elas tomem conta das escolas. Que elas encampem essas escolas. Que elas tomem conta, que passe a ser ou da universidade ou dos próprios professores agora faltou a palavra. Enfim, que os professores façam um pool e consigam tomar conta das escolas. Não precisa ter o governo para direcionar a isso. Agora, tem que ter investimento. Enquanto não tem investimento, como é que a gente vai fazer da educação uma coisa, o melhor segmento que existe hoje para todas as profissões? Porque na verdade né? Para você ter o certificado, o diploma de comunicador de rádio, é preciso ter um professor por trás disso. Ou o Betinho, não sei se o Betinho ainda está aí. Tá, sim. Né? Então tem que ter alguém, até a minha voz parece que é do Betinho, já falaram isso. Aquela voz de taquara rachada, com respeito ao Betinho. Mas assim, a gente tem que ter investimento para que... O professor é uma profissão que... Eu tenho um ex-aluno, que é médico hoje. Poxa, claro. O cara está lá, né, medicando. Então, não é importante ser professor? Claro que é. A educação é importante. Na minha opinião, sem querer ser egoísta e já sendo, a melhor profissão hoje que existe nesse mundo. Legal, a gente quer agradecer muito a sua presença. Eu reservei uma frase do Rubem Alves para a gente acabar. Que tal? Adoro o Rubem Alves. Olha só o que ele diz. Ensinar é um exercício de imortalidade. Acho que tem a ver com isso que você está dizendo. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Maravilha, que lindo, maravilha, né? Lindo. Eu, inclusive, na escola onde eu trabalhei por último, eu aplicava alguns métodos do Rubem Alves. E acabei com nota, era só conversa, trabalhos, exercícios, né, de verbalização, enfim. E não tive mais problema com nota. Professor, obrigada. A gente conversou com o professor Genésio Adolfo da Silva, professor que é conselheiro do Sindicato dos Trabalhadores da Educação aqui em Santa Catarina. Vamos continuar acompanhando esse movimento. Força aí para vocês, para todos nós. Muito obrigado. O Viva Voz fica por aqui e até o próximo programa. Tchau.